Rede 7. Esperança para o mundo. Olá, você amigo da Rede 7 Brasil, é um prazer falar com você através desse vídeo. E hoje nós queremos ter uma conversa bastante importante sobre fake news. Estamos numa pandemia de coronavírus, pandemia de Covid-19, e com essa pandemia tem crescido também os casos de fake news, seja através da internet, através das redes sociais. Por isso, para participar conosco dessa conversa, eu convidei o meu amigo, o jornalista Siloé de Almeida, que já tem uma longa experiência na área de comunicação, na área de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, gerenciamento de crises, e que vai nos falar um pouquinho sobre fake news. Continua com a gente aqui na Rede 7 Brasil. Entrevista. Siloé, a gente agradece a sua participação aqui na Rede 7 Brasil. E a gente queria saber inicialmente de você, Siloé, sobre essa questão das fake news, que hoje tem se proliferado tanto, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nessa época da pandemia do coronavírus também. Essa questão das fake news é algo apenas de agora, das plataformas digitais, ou antes já existia também fake news? Olha, Ariston, primeiro é um prazer falar contigo e com todos que estão ligados na Rede 7. Olha, se a gente olhar a história do mundo, da Terra pelo menos, né, nosso planeta Terra, a primeira fake news foi passada para a Eva, ou foi aplicado na primeira mulher desse mundo, né? No Gênesis 3, verso 4, fala, ó, pode comer do fruto proibido que você não vai morrer. A Eva sabia que se comesse, morreria, mas alguém criou todo um cenário colorido para enganar a Eva. Aliás, eu ouvi um ditado uma vez, que eu até uso em cursos de comunicação, cursos para palestrantes, que é o seguinte: a verdade pode ser preto no branco, mas a mentira sempre é colorida. Exatamente. Então, foi feito um colorido todo especial e a nossa mãe Eva acreditou. E ela passou a fake news, isto é, a informação falsa. Ela compartilhou, deu like e ainda compartilhou. Ela deu like e compartilhou, se acertou a linguagem. Deu like e compartilhou para o primeiro homem do mundo, para Adão, para o esposo dela. E o resultado é que eles morreram e a descendência morreu e hoje nós estamos morrendo. Então, é coisa antiga. E nós sabemos de fake news no céu, alguém dizendo que Deus não é amor, que Deus não é justo. Isso aconteceu lá antes da criação aqui do homem e da mulher. Então, mais recentemente, na minha era, né, claro, desde criança, você e eu sabemos dos boatos. As pessoas lançavam boatos, isso é, informações falsas. Quando você ia atrás, descobria que não era verdade. Um boato sobre um vizinho, um boato sobre o patrão, um boato sobre a esposa de alguém, sobre o marido de alguém. E vou te falar, assim, por exemplo, da década de 80, 90, que eu já era um executivo, já era jornalista. Muitas vezes eu tive que desmentir informações falsas que vinham em forma de xerox, isto é, de cópia, né? As pessoas lançavam uma carta falsa, difamando uma ou duas pessoas, um governante, um líder, um executivo, uma psicóloga, uma profissional, um professor, lançavam uma carta falsa, as pessoas que recebiam pensavam que fosse verdade, e aí tiravam cópias, né, quando o advento da cópia, e aí da fotocópia, né, faziam a fotocópia e mandavam para frente. Eu tive que desmentir muitas. Uma vez eu tive que desmentir uma em que aparecia o ramo de uma grande religião, de uma grande igreja ou denominação religiosa cristã, dizendo que ia começar a perseguir uma outra importante denominação religiosa cristã. E a fake news, ou a mentira, a informação falsa foi tão bem elaborada
que havia o timbre, a logomarca da pseudo, ou da possível denominação religiosa perseguidora, e havia, inclusive, a assinatura de 3 líderes, que realmente, nomes reais. Desculpa. A gente observa assim que a fake news ela precisa ser convincente para as pessoas acreditarem. Então, ela sempre vem colorida, como você falou. E essa era tão convincente, tão bem feita entre aspas, tão bem elaborada, que havia ali o nome de 3 líderes, nomes reais, assinando. Havia o telefone da entidade, o nome, como te falei, papel timbrado. Então, parecia verdade. E essa informação chegou a mim. E eu, como diretor sul-americano de comunicação da possível igreja perseguida pela outra denominação perseguidora, liguei para o telefone era real, e falei com a pessoa responsável pela entidade que estaria se preparando para perseguir. E ele disse, olha, nós não aguentamos mais receber ligações aqui, telefônicas, de pessoas xingando a gente, maltratando, devido a esse documento, essa carta. E quero te informar que 3 pessoas que aparecem assinando a carta, 2 deles morreram já há 10 anos. Uai. E a carta era recente. E o papel timbrado a pessoa copiou de nós mesmos. Uma pessoa que assina aí está viva. Mas essa carta nunca foi emitida por nós. Aí eu fiz uma carta para todos os líderes de congregações da tal denominação que poderia ser perseguida, todos os líderes no Brasil, eu fiz uma carta. Claro que essa carta também foi fotocopiada, foi enviada para liderados, para pessoas anônimas, e uma dessas pessoas anônimas, possivelmente a autora da carta falsa, me enviou uma carta anônima para Brasília, eu trabalhava em Brasília na época, me fazendo ameaças de morte, porque eu desmenti uma informação falsa bem elaborada. Eu estou te falando, talvez, do ano 97, mais ou menos. É verdade, a gente observa realmente isso, que as fake news, elas, às vezes, têm um alcance tão grande na vida das pessoas, porque nem todo mundo faz o que você fez, de checar a informação, ir direto na fonte, saber realmente se é verdade ou não. Por isso, minha próxima pergunta para você é o seguinte, né? A gente está vivendo um período de pandemia do coronavírus e com muitas informações sendo divulgadas a todo instante. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com as fake news? O primeiro você já deu aí. O primeiro conselho é esse. Checar a fonte. Checar a fonte. Mas existe a informação falsa, ela é tão perspicaz, tão sorrateira, que existe N maneiras, muitas maneiras de você ser enganado por uma delas e compartilhar, se tornando um agente do mal involuntariamente. Uma das maneiras é muito simples, eu até passei acho que uma para você hoje, um exemplo, né? Não sou não sou compartilhador de informações falsas, mas pegaram um vídeo que um pastor fez talvez há uns 15 anos, quando recebeu a alta hospitalar. E ele agradece as orações e feliz por estar de alta, mas ele gravou isso há mais de 15 anos. Cerca de 15 anos. Você se refere ao pastor Marcos Bonfim, que é o líder de mordomia cristã da Igreja Adventista para o mundo inteiro. Isso. Quando ele morava em Brasília, ele, por algum motivo, esteve internado 1 ou 2 dias, alguma coisa passageira. Alguém pegou esse vídeo, que estava arquivado em algum lugar, e jogou na rede. E colocou, como todos colocam, os que geram informação falsa, olha aqui, fulano, o pastor Marcos teve alta hospitalar, está salvo do Covid-19, ou da Covid-19, e tal. Quer dizer, reaqueceu uma informação, reutilizou uma informação em outro contexto, uma informação verdadeira na origem, quando ele falou isso, há cerca de 15 anos, 14, 15 anos, ele realmente esteve doente, estava de alta. Mas hoje está muito bem e desmentiu isso. Por que ele desmentiu? Não causou nenhum mal a ninguém, essa informação, um mal concreto, mas pessoas que querem bem
o pastor Marcos, ficaram preocupadas e até felizes, porque, apesar de ter estado doente de Covid-19, estava de alta. Supostamente estaria de alta. Então, vejam o perigo da informação falsa. E essa é uma das, vamos dizer assim, das formas, é uma das formas mais comuns de informação falsa, é alguém pegar uma informação ou uma afirmação de uma pessoa responsável, de uma pessoa de gabarito, de uma pessoa de credibilidade, que ele passou ou ela passou há 20 anos, né, e reutiliza hoje em outro contexto. Tenta contextualizar com a situação atual. Em outro contexto, com outra finalidade. Então, ele está desinformando com uma informação que fora verdade há 10 anos. Recentemente aconteceu isso com uma informação do Dr. Drauzio Varela. A informação dele está acontecendo, está na rede aí, algo que ele falou em janeiro e que mudou a realidade no Brasil e no mundo. E é utilizada hoje, é uma informação falsa de uma pessoa de credibilidade que deu uma informação verdadeira ou apropriada em janeiro. Siloé, nós vamos aproveitar esse exemplo que você deu do pastor Marcos Bonfim para ver o depoimento que ele deu em uma das suas redes sociais, falando exatamente sobre isso, que ele não foi vítima do Covid-19 e que tudo não passou de uma fake news. Vamos acompanhar e daqui a pouquinho eu volto com o jornalista Siloé de Almeida falando sobre fake news. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Oi, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero agradecer a preocupação de alguns amigos que me encaminharam um vídeo antigo, no qual eu estava tendo alta de uma doença que eu nem me lembro mais qual era, de tão antigo que é esse vídeo. E estavam me perguntando se por acaso eu estava me recuperando do Covid-19. Graças a Deus esse vídeo não é atual, deve ter aí 7, 8 anos, não sei quanto, não me lembro quanto tempo. Alguém deve ter mexido no meu Facebook e trazido esse vídeo à tona, e alguns amigos meus preocupados. Eu quero dizer para você que estou usando também a máscarazinha quando estou fora, estou em casa também de quarentena, né, confinado com a minha esposa. Creio ainda no que aquele vídeo estava dizendo, que um estilo de vida saudável que nós procuramos viver imperfeitamente, claro, nenhum de nós é perfeito, mas a gente quer procurar viver. E eu até quero dizer o seguinte, a gente tem muito falado nesse tipo de proteção e ela é extremamente importante, eu a uso, lavar as mãos, e álcool gel e todas essas coisas aí que a gente precisa fazer mesmo. Rede 7, esperança para o mundo. Entrevista. Olá, meu amigo Siloé, estamos de volta. Fizemos uma pequena pausa. Enquanto isso, quem esteve conosco acompanhou o relato do pastor Marcos Bonfim, realmente desfazendo uma fake news. E aí você estava nos explicando anteriormente sobre as formas que as fake news se apresentam. Muitas vezes é uma notícia que ela, como a gente diz no jornalismo, ela é reesquentada, né? Alguém pega uma notícia, publica como se fosse atual, ou alguém pega um fato e distorce para gerar uma fake news. Exatamente. Essa aí de pega uma informação recente, verdadeira, que procede de uma pessoa que tem credibilidade e distorce, colocando em outro contexto, usando parte. E uma bem comum que eu vejo por aí é que pegam a fala, o pronunciamento, por exemplo, no campo religioso, de uma autoridade religiosa que está falando em italiano ou falando em inglês e colocam a dublagem em português com palavras que não têm nada a ver com o original. Ou senão uma legenda com uma tradução totalmente equivocada. Ou uma legenda com tradução que não condizem com o original em inglês ou em outra língua. Também eu vi uma de que é uma apresentação
de um programa jovem, de um culto jovem, em que uma pessoa faz papel de bispo, outro de cardeal, outro disso e aquilo, e o texto é verdadeiro enquanto ele fala de profecias e tudo, mas ele é evangélico, ele não é católico, ele não é bispo, ele é um ator, no momento ali, um ator amador, né? Não profissional, que está falando alguma coisa, cortam só a parte que interessa e aquilo aparece como uma ameaça à igreja em termos de perseguição, e é uma fake news porque pegaram o trecho de uma fala de 2, 3 atores e colocaram fora do contexto. Então, a indústria da fake news, que começou no céu e depois foi lançada aqui diante de Adão e Eva, essa indústria continua. E o mais triste é que pessoas cristãs bem-intencionadas se tornam meramente agentes involuntários, como espalhadores de notícias, compartilhadores, né, de notícias falsas. Então, realmente, eu vejo isso como uma derrota para as pessoas boas, as pessoas bem-intencionadas e para as pessoas cristãs. É uma derrota, realmente, vejo com tristeza. Existe um documentário que eu até recomendo para quem puder assistir no YouTube, chamado Mercado de Notícias, que fala sobre o trabalho dos jornalistas. Porque dentro desse mercado existem profissionais que cuidam para trazer a notícia apurada, checada, e também para trazer a verdade dos fatos. Esses profissionais são jornalistas, que infelizmente, atualmente, sempre que existe algum tipo de grande movimentação no país, especialmente quando envolve movimentos políticos e tudo mais, a imprensa sempre é colocada como vilã, como inimiga. E aí eu te pergunto, qual a importância de confiar no papel da imprensa, no papel do bom jornalista no combate à fake news? Olha, nós, como cidadãos, você e eu somos jornalistas. Eu estou quase agora já numa atividade mais de consultoria, palestrantes, não estou mais no fronte da batalha. Mas eu estive em comunidades carentes, eu estive em lugares difíceis, perigosos, no passado, na década de 80, como jornalista. E não sendo corporativista agora, mas sendo uma pessoa que tem experiência e conhece o dia a dia da notícia, a notícia tem um caminho, ela surge, a notícia é um fato de interesse público e ela está lá onde ela acontece. Alguém tem que ir atrás dela, alguém tem que buscar um ou 2 ou 3 lados daquele fato. E esse alguém é o jornalista profissional, como você muito bem pontuou. Então, nós, como cidadãos e cidadãs, nós precisamos do trabalho do jornalista profissional, do apurador da informação, do apurador da verdade sobre os fatos. E agredir, difamar jornalistas não é um papel do bom cidadão, muito menos das pessoas que têm uma formação cristã. Recentemente, jogaram na rede de novo aí imagens do momento que o professor, jornalista, engenheiro gaúcho, Caco Barcelos, foi agredido na rua em 2016. E jogaram agora na rede, talvez há um mês, como se fosse ontem. Olha aí, um exemplo de fake news. Mas aí você vê o problema da fake news, da informação falsa. Quer dizer, um fato que aconteceu em 2016, jogando agora, nas duas épocas, nas duas oportunidades, divulgar essas imagens é um ato irresponsável de quem faz, de quem compartilha, porque está incentivando a violência contra a pessoa humana, em primeiro lugar. E está incentivando a violência contra o jornalismo, o jornalista. Inclusive, no Brasil, o Brasil é um dos países em que mais se mata jornalistas. Os jornalistas são mortos por violência. Há alguns países no mundo, um é o Brasil, por
desinformação, por ignorância, eles são agredidos. Se uma pessoa não gosta de um meio de comunicação, seja um jornal, uma revista, um blog, um site, um canal de televisão, ele tem uma arma, ele ou ela tem uma arma poderosa na mão. Televisão usa o controle remoto, troca de canal, ok? Não compra revista, não assina aquele jornal, não frequenta aquele blog de notícias. Não acessa aquele site, né? Não acessa aquele site. Então, a livre escolha. Deus nos deu esse presente, todos nós somos, né? Temos a liberdade de escolha, até para crer ou não crer, né? Para ser religioso ou não ser religioso, se decidir ser um religioso, escolher qual. O princípio da liberdade religiosa que Deus nos colocou em nós e está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem proteção na Constituição brasileira, direito de escolha. Então, escolha o que você acha que tem a verdade, procure realmente qual é a verdade, e se você conhece a Bíblia, você conhece a verdade, e veja o que, à luz da verdade que é a Bíblia, o que realmente te interessa. E aí você vai se dar muito bem. E a gente percebe, realmente, que essa liberdade ela existe. O indivíduo só precisa praticá-la. Porque ninguém, como você falou, ninguém pode ficar preso a uma emissora A, B, C ou D, ninguém pode ficar preso a uma emissora de rádio D, Y, H, ou a um jornal X. A pessoa pode ter a sua liberdade de escolher o veículo que tem o melhor perfil editorial de acordo com as suas convicções. Isso, e outra coisa, na questão de redes sociais, né? Muitas vezes você recebe uma informação verdadeira, olha só, que não é fake news, ela é verdadeira, mas que você não deve compartilhar, porque quem gerou a informação é alguém de mau caráter. E quando você compartilha aquela informação verdadeira, você está dando uma forcinha, você está apoiando, está multiplicando o conhecimento e a vitrine para aquele canal de origem que não é confiável, seja um canal, seja uma pessoa que originou ou que postou aquela informação verdadeira. Então, até uma informação verdadeira, colocada recente, atual, que não tem nenhuma sombra de fake news, pode ser má, o compartilhamento dessa informação pode ser um mau serviço, porque você está dando uma força para o originador, ou a pessoa que postou aquela informação. E essa pessoa que postou não merece o seu apoio. Então, veja a linha tênue que existe entre o que deve ser compartilhado e o que não deve ser. O que deve ser compartilhado é aquilo que você acha que deve, desde que seja verdadeiro. Mas, muitas vezes, mesmo sendo verdadeiro, a origem é má. Porque o autor do post é uma pessoa que não deve ser colocada na vitrine. E quando você divulga aquela informação verdadeira, ainda que verdadeira, você está dando vitrine ou fortalecendo ou apoiando o originador da postagem, que não merece o teu ok. O que a gente precisa esclarecer também, Silé, é que muita gente usa o seguinte argumento quando se fala sobre fake news. Ah, não, porque o veículo A, B, C, D não vai dar, só esse veículo vai dar essa informação. Mas o termo comunicação, ele vem de tornar comum. Então, se um veículo A deu aquela informação e aquela informação é verdadeira, a gente pode ficar tranquilo, porque em algum momento os outros veículos também vão divulgar. Se o jornal A deu aquela informação, o jornal B vai checar, vai verificar. Isso é o que nós chamamos de um veículo pautar os outros veículos. Um veículo trazer uma informação que vai ser justamente utilizada por outros veículos, porque a verdade, não a fake news, mas quando ela é verdade de fato, e ela é bem apurada e ela é checada, quando alguém assume essa informação, ela acaba sendo compartilhada de forma responsável. Exato. Falou e disse, professor Ariston Júnior. Não. E olha, eu tenho... que a gente aprendeu a assessoria de comunicação. Eu
eu tenho algumas frases, né, que estão aí se eternizando entre os livros e meios de comunicação e colegas de comunicação. Uma delas é a seguinte: a notícia falsa anda com as próprias pernas. A notícia falsa anda com as próprias pernas. Ela não precisa de você. Não se preocupe, ela vai caminhar sozinha. Agora, a boa notícia precisa das suas pernas, da sua inteligência e da sua sabedoria para andar. Exatamente. Então, nós que somos responsáveis, somos cidadãos responsáveis, somos cristãos, nós temos uma missão de divulgar boas notícias. De origem boa, verdadeiras, tranquilamente verdadeiras, sem sombra de dúvida. Quando você sabe a origem, sabe que é verdade, que não tem nenhuma sombra de dúvida, seja um mensageiro de boas notícias. Repito, porque a má notícia anda com as próprias pernas. Agora, a boa notícia precisa das suas pernas, da sua sabedoria, da sua inteligência. Rede 7. Esperança para o mundo. Muito, mas muito obrigado pela sua participação aqui na Rede 7 Brasil. A gente agradece nossos internautas, nossos ouvintes, o pessoal do Instagram, do Facebook também agradece. E é sempre bom falar sobre boas notícias. Isso mesmo, que fique em nosso coração e que compartilhemos só boas notícias. Siloé, muito obrigado. Um like para você. Like para você aí também. Um E abraço. para todos que estão ligados na Rede 7 Brasil também. Rede 7. 24 horas transmitindo esperança.